E é hora de a gente falar sobre cinema aqui no programa Bom para Todos com o jornalista cultural e crítico de cinema Luiz Zanin. Oi, Zanin, tudo bem? Consegue me Tudo ouvir? na ama. Tô te ouvindo. Você me ouve também? Perfeitamente. Zanin, vamos para as dicas então, né? Porque nós temos estreia de documentários brasileiros essa semana. Vamos começar Uhum. falando aqui então do documentário Boa Noite, que fala sobre a vida do apresentador o Cid Moreira. É isso, Zanin? Pois é. Então, os filmes estão aí com a reabertura dos cinemas, os filmes estão chegando às telas, né? E esse é um documentário que eu já tinha visto esse documentário num festival de documentários É Tudo Verdade. E ele agora chega para o grande público, né? E ele fala de uma pessoa que é amplamente conhecida do público brasileiro, que era o apresentador do Jornal Nacional, né? O Cid Moreira, ele apresentou o Jornal Nacional da Globo ao longo de 27 anos, né? Quer dizer, ele ficou quase 30 anos lá, apresentava o Fantástico também durante o programa da Globo durante muitos anos. Então, era uma pessoa conhecidíssima do público brasileiro, a imagem dele, sobretudo aquela voz grave dele. E esse documentário, que é dirigido pela Clarice Salibi, vai ao encontro do Cid Moreira na casa dele. Ele mora numa casa maravilhosa, paradisíaca, acho que em Petrópolis e tal. E ele está com 91 anos na época em que o filme é feito, agora já deve ter talvez 92, e mostra o cotidiano dele. O filme é uma grande entrevista com ele, mostrando o que ele faz no dia a dia, não sei o que, o cotidiano bem delimitado, bem metódico e tal, e material de arquivo também. É um filme que trabalha praticamente com uma fonte comentar a vida dele, né? Você não tem um comentarista de televisão, um especialista, ou mesmo colegas, tal, falando sobre a voz, vamos dizer assim, né? E esse material de arquivo, inclusive material de arquivo, que traz alguns momentos bastante polêmicos da carreira dele, como, por exemplo, quando ele foi chamado para ler uma carta-resposta do então governador Leonel Brizola, que se sentiu insultado por um editorial da Rede Globo, lido pelo próprio Cid Moreira, pediu um direito de resposta e conseguiu esse direito de resposta na justiça e foi lido pelo Cid Moreira, né? E ele conta essa história com muito sabor, que ficaram preocupados com ele, como é que ele ia ler aquilo, e ele falou, não, deixa comigo. Então ele leu, e aquilo é mostrado bem no filme, ele leu a carta, que era cheia de farpas, do Brizola contra o dono da Rede Globo, Roberto Marinho, contra a própria emissora e tudo mais, mas leu de uma forma totalmente sem ênfase, a forma monocórdia, monótona, meio atropelada, contrariamente à prática dele. Então, é uma coisa bastante interessante de você ver que a mensagem não é somente aquilo que está escrito para ser lido, ela é também a maneira como aquilo é lido, como é veiculado para o espectador. Ninguém comenta isso no filme, mas a gente tira as nossas próprias conclusões. Eu acho que é um documentário importante, é um documentário que traz uma figura pública muito conhecida, inclusive depois da saída dele da Globo, ele se tornou muito famoso pela leitura do Novo Testamento, quer dizer, foi a voz da Bíblia no Brasil, vendeu milhões de CDs, assim, fazendo a leitura dos textos religiosos, né? E é um tipo de documentário que, se você notar bem, ele tem uma ponta crítica em relação ao personagem, mas é preciso que você preste muita atenção, porque isso está dentro do discurso, não é nada externo ao que o personagem fala de si mesmo. Mas é bem interessante, assim, como documentário. Achei bem legal, assim. Legal. Zanin, falaremos agora de Libelu, é isso? Quais são os destaques dessa produção, Zanin? Libelu é um filme dirigido por Diógenes Muniz, e esse filme, inclusive, eu falei a respeito do filme do Cid Moreira, que ele tinha passado no É Tudo Verdade. Esse Libelu, ele foi vencedor do É Tudo Verdade, não desse ano, mas do ano passado.
até uma decisão bastante polêmica do júri, foi muito contestada, porque, no entender de muitos críticos, inclusive este que vos fala no momento, havia alternativas melhores para receber o prêmio principal. Mas é um documentário que também, apesar das suas limitações, também tem seu interesse. O que é o documentário Libilu? Libilu é o jeito, assim, vamos dizer, familiar, de falar de um movimento estudantil que é chamado Liberdade e Luta, que nasce nos anos 70, mais precisamente em 1976, e é de inspiração trotskista. E reuniu uma série de jovens lá e se tornou, vamos dizer assim, a moda da esquerda dos anos 70. Nota, nos anos 70, a gente ainda está sob uma ditadura militar, né? Ainda que caminhando para o seu final, ainda nós estamos sob uma ditadura militar, ainda bastante atuante, bastante violenta. A invasão da PUC, por exemplo, se deu em 1977, né? E o movimento estudantil, que estava um pouco na recolha desde o final dos anos 60, tem um novo impulso com novas organizações estudantis, novas lideranças estudantis. Entre elas, a Libilu, que no filme se vende como se fosse a única liderança realmente que botou o movimento estudantil de novo na rua, coisa que é bastante discutível. A maneira do filme ser feito é o seguinte: ele reúne os antigos libelus, que alguns deles se tornaram pessoas bastante conhecidas na contemporaneidade, num ambiente único e pede que recordem aquele tempo. A gente viu, por exemplo, aí o Eugênio Bucci, que é um jornalista conhecido, o Demetrio Magnoli, que é um outro jornalista conhecido, Josimar Melo. Tem vários antigos libelus que fizeram carreira, e às vezes carreira muito brilhante, no jornalismo. O que é interessante ver o seguinte, isso o documentário não conta, mas aparece também na Contraluz, é que muitos dos antigos trotskistas, pessoas de formação de esquerda, se tornaram pessoas, quando adultas, quando na vida profissional, se tornaram pessoas defensores de ideias de direita, assim, numa conversão ideológica que deixa a gente muito surpreso às vezes. O documentário mostra isso, para quem souber ver, mostra isso. Apesar da intenção dele, me parece, ser fazer uma apologia desse movimento, como se fosse a última bolacha do biscoito, a última Coca-Cola no deserto, mas aparece realmente na contraluz, vamos dizer, essa espécie de conversão estranha da extrema-direita, da extrema-esquerda, para a extrema-direita em alguns personagens. Eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia pensar. Às vezes eu fico com uma pulga atrás da orelha, como é possível a existência de conversões tão abruptas e radicais no pensamento das pessoas. O documentário dá o que pensar sobre isso. Zanin, a gente tem alguns minutos aqui, dá para a gente ainda falar sobre Mães de Verdade. Eu quero saber os seus destaques sobre esse filme. Tá, Mães de Verdade é um filme japonês dirigido pela cineasta Naomi Kawase, que é uma cineasta bastante interessante, viu? Ela tem um modo assim, dos filmes dela de buscar a espiritualidade das pessoas e dos personagens, até no estilo de filmagem mesmo, filmando assim na contraluz. Tem essa ambição metafísica de ir além, vamos dizer assim, da aparência das coisas. E no caso desse filme aqui, ela se debruça sobre as questões da maternidade e da adoção. Existe uma família que tem um menino que é uma criança adotada e de repente reaparece uma mulher ou aparece uma senhora tal, se dizendo mãe biológica desse menino e querendo ter contato com ele e possivelmente reavê-lo. É um drama da adoção, uma coisa bastante frequente desse tipo de situação, mas que é tratada pela Naomi Kawase de uma maneira nada óbvia.
viu? É bom que se diga, que a gente vai sendo surpreendido a cada momento do filme, porque ela tenta mesmo entrar na complexidade dos personagens. Quer dizer, é um mundo do afeto, é um mundo da relação entre a mãe e um filho, mas ao mesmo tempo ela nunca é piegas, nunca é aquela emoção derramada que quer forçar uma lágrima no espectador, tal. Ela procura, inclusive, as contradições desses sentimentos, a maneira como os sentimentos não são lineares, como não são óbvios, como não são, às vezes, como não são fáceis de serem entendidos. Então, é a complexidade das relações afetivas que está no centro desse filme, que eu recomendo, que é um filme belíssimo. Zanin, em 2 minutinhos você consegue falar pra gente de Um Divã na Tunísia? A gente está nos minutinhos finais aqui, mas antes de me despedir, acho que dá para você falar sobre ele. Então é só uma palhinha. Esse é um filme assim delicioso, é uma comédia de Maneli Madibi, sobre uma mulher tunisiana que vai estudar na França, estuda psicanálise na França, volta para o seu país e tenta abrir um consultório num país que não está absolutamente acostumada nem à profissão de psicanalista e muito menos quando ela é exercida por uma mulher. Né? Então, é um embate entre uma mulher de ideias libertárias, liberadas e libertárias, agindo dentro de uma sociedade machista. É uma comédia assim, com pontos muito legais, assim, inclusive que dão uma ideia para a gente, e isso as boas comédias sempre fazem, dão uma ideia do funcionamento da sociedade que tem elas por palco. Então, é uma dica assim, de boa comédia para o fim de semana de quem estiver buscando rir um pouco para amenizar a nossa angústia durante a pandemia. Analista aqui. Zanin, é um prazer falar com você. Muito obrigada pela sua participação. É sempre uma honra ter você aqui com a gente todas as sextas-feiras. Obrigada, querida. Saiba que o prazer é todo meu. Eu adoro participar. E tchau, um beijão para você. E um grande abraço para todo mundo que nos seguiu aí. Cuidem-se, que a pandemia continua por aí, mas também divirtam-se para amenizar as nossas agruras. Nós conversamos aqui com o jornalista cultural Luiz Zanin, crítico de cinema. Pessoal, e o programa Bom para Todos dessa sexta-feira vai chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Eu volto na segunda-feira, a partir das 3 horas da tarde. Se cuidem e fiquem em casa. Bom final de semana.